Olá pessoal, dando continuidade ao nosso estudo de desempenho, agora a gente precisa começar a fazer a relação entre aquelas características que a gente definiu, tanto de primeira ordem e segunda ordem, com o mapeamento que a gente fez lá dos polos e zeros. Quando que o sistema é estável, como que o desempenho se corresponde, né, ao posicionamento dos polos naquele plano S. Tem tudo isso que a gente precisa ver, né, para que a gente consiga fazer uma boa definição das características do desempenho de um sistema. Né? A gente definiu um sistema de segunda ordem, possui amortecimento e frequência natural. Mas como que essas características estão relacionadas no posicionamento dos polos, né? Então, isso que a gente precisa passar uma ideia mais clara, que a gente vai usar muito isso, né? Na hora que a gente observar os gráficos do mapeamento. Então, lembrando das últimas aulas, a gente viu uma função transferência aqui genérica, né, que possui um polinômio de grau m aqui no numerador. Nesse numerador ele tem então zeros, né, que são m zeros pela quantidade, então vão de z1, z2 até zm. Então esse polinômio gera isso, né, porque ele tem esse expoente a m. Esse expoente a n aqui, enésimo, né, gera n polos, então P1, P2 até Pn. Esses zeros e polos a gente já viu, eles podem ser colocados, né, naquele plano S, que ele é descrito dessa forma genericamente aqui, então uma parte real e uma parte imaginária. E tudo isso, né, tem a ver com esses métodos gráficos que a gente precisa ver. Então, tudo que a gente estuda tem a ver com a estabilidade e o desempenho. A gente já falou bastante sobre estabilidade, onde que é esse posicionamento das estabilidades ali. Então, os polos eles precisam estar no semiplano esquerdo. Então, quer dizer que a parte real ela tem que ser negativa. Então, por isso que até a gente escreve ele como um menos sigma aqui, porque a gente já espera que o polo seja negativo. Essa representação nesse plano, né, a gente chama de plano S. O eixo real ele está no eixo X e o eixo imaginário está no eixo Y. E a gente representa os polos como um X e os zeros como um círculo, né, ou um O. Num sistema de primeira ordem, então genericamente, colocando aqui o tal, né, que é a nossa frequência de decaimento, ele sempre vai ter só um polo, né? Porque um sistema de primeira ordem, né, ele tem um polinômio aqui que é com grau 1. Né? Esse grau 1 sempre vai gerar um polo, que ele é um polo igual a menos tal. Né? Então, se a gente colocar o S aqui igual a menos tal, isso aqui dá zero. Então, o polo nosso ele é sempre igual a menos tal. Se a gente quer que o polo seja negativo para ter estabilidade, a gente quer então que o nosso tal, a nossa frequência, seja maior que zero. Então, quando a gente coloca lá o e elevado a menos tal vezes t, né, é porque a gente está colocando esse tal aqui, né, como a nossa frequência de decaimento. Né? Então, a gente tem a estabilidade com o polo negativo. Então, se a gente tivesse o tal negativo, a gente teria um polo positivo e ele cairia aqui na instabilidade. Sistemas de primeira ordem, então, sempre vai ter essa característica aqui. Um polo real, né? E a gente espera que ele seja negativo, esse polo, para que a gente tenha estabilidade. E aqui, a gente quer sempre que a gente vai ver isso, né, que a frequência de decaimento ela depende do posicionamento desse polo aqui no eixo real. Quanto mais próximo aqui da direita, ele vai ser mais lento. Né? Quanto mais à esquerda, ele vai ser mais rápido. A gente vai ver um pouco sobre isso também daqui a pouco. Num sistema de segunda ordem, a gente pode solucionar esse denominador aqui, né, e encontrar os polos dele. Esses polos, ele
é genericamente definido dessa maneira. Então, a gente tem a parte real, que a gente já definiu, né, que é o amortecimento vezes a frequência natural, e mais ou menos a frequência natural vezes essa raiz quadrada aqui, que é o amortecimento ao quadrado menos 1. Então, esses polos aqui, essa solução, a gente já viu, né? A gente gera 4 respostas que são diferentes entre si. Isso depende do valor do amortecimento. Então, o superamortecido é quando o amortecimento é maior que 1 e os polos reais são distintos. Então, a gente tem o polo variando aqui, né, entre dois valores reais, porque esse valor aqui ele é real quando o amortecimento é maior que 1. Então, multiplicando aqui nessa raiz quadrada, que é um valor real, a gente tem uma frequência natural mais menos um valor real, né? E também isso aqui é valor real. Então, a gente tem dois polos reais distintos quando a gente tem esse amortecimento maior que 1. E a gente tem um afastamento, né, desses polos reais por conta desse fator aqui, que ele vai, uma parte vai para mais e outra parte vai para menos, né? O criticamente amortecido é quando o amortecimento é igual a 1. Então, esse fator aqui fica 1 menos 1 dá 0, né? Então, a gente cancela isso aqui. E isso aqui fica o amortecimento vezes a frequência natural. Então, a gente tem dois polos reais iguais, né? Coincidentes. O sem amortecimento é quando o amortecimento é zero, né? O próprio nome diz. Então, a gente gera dois polos puramente imaginários, porque essa parte real aqui dá zero, né? A gente multiplicou zero por alguma coisa, deu zero. Então, independente da frequência natural, os polos são totalmente imaginários. Até porque isso aqui dando zero, né? Você dá uma raiz quadrada de menos 1, que é a própria definição do imaginário. Então, a gente troca a raiz de menos 1 por j, ficando apenas mais ou menos a frequência natural imaginária. Subamortecido, a gente tem, então, o nosso amortecimento entre 0 e 1, que gera dois polos complexos conjugados. Então, a parte real se mantém, né? O amortecimento vezes a frequência natural, ele dá um valor ali, mais ou menos o imaginário vezes a frequência natural, raiz de 1 menos o amortecimento. Porque se a gente olhar aqui em cima no nosso genérico, a gente tem um valor menor que 1, né, mas maior que 0, gerando então essa diferença que é negativa, porque você tem, né, um valor menor que 1, qualquer coisa menor que 1 aqui vai dar menos 1, vai dar uma coisa negativa. Então, essa coisa negativa que a gente tem que fazer, multiplicar por menos 1 e tirar a raiz de menos 1. Então, essa raiz de menos 1 vira j aqui, né, vira o imaginário. E a gente inverte os sinais, porque a gente multiplicou por menos 1. Então, ficou 1 positivo menos o amortecimento ao quadrado. Então, a gente tem essas 4 soluções aí, né, para os nossos 4 tipos de sistemas quando a gente põe um sistema de segunda ordem, né? Então, a gente vai passar tudo isso, né, no mapeamento. Então, veja que aqui a gente tem o subamortecido. O subamortecido ele tem muita informação porque ele é o mais genérico, né? Lembra que todas as nossas definições acontecem até em cima dele. Então, vou passar primeiro por ele e depois os outros casos são casos específicos, né? Então, veja que aqui, o que acontece, né? A primeira coisa que chama bem atenção é a frequência natural. A frequência natural ela é definida nesse círculo aqui. É o círculo que tem raio igual à frequência natural. Por quê? O que acontece, né? Se a gente modifica aqui, o que a gente está modificando nesse ângulo é o amortecimento. Então, o amortecimento ele tem a ver com o ângulo que a gente coloca e a frequência natural tem a ver com o raio que a gente está definindo aqui dos nossos polos. Esses polos aqui, veja, o x, esse x e esse x aqui, são dois polos complexos conjugados, né? Eles têm parte real, amortecimento vezes a frequência natural, e tem parte imaginária igual à frequência amortecida, né? Então, veja que aqui acontece, né? Só que ele é conjugado, então uma parte é menos, perdão, uma parte é mais, né? E outra parte menos,
na parte imaginária. Então, aqui estão os dois polos, né, escritos da forma que a gente consegue observar aqui também no gráfico, né? Então, a parte real igual, né, mas conjugados mais o imaginário frequência amortecida menos imaginário frequência amortecida. Ok, então essa relação que a gente consegue observar com esse ângulo aqui, a gente tem que fazer, né, o cosseno para definir o amortecimento. Por quê? Porque a parte real a gente definiu lá atrás, que é, né, o amortecimento vezes a frequência natural. Já o raio a gente definiu como frequência natural, que é dividido pela frequência natural. Então, o cosseno desse ângulo vai nos dar o amortecimento. Isso aqui é uma característica muito forte, né, que a gente precisa utilizar nas nossas definições. Porque lembra lá nos critérios eu falei assim, eu quero diminuir o nosso amortecimento, mas manter a frequência natural. Então, o que eu tenho que fazer com o polo? Manter ele dentro desse círculo aqui, né, neste círculo, manter os polos nesse círculo, mas eu quero aumentar o amortecimento, então eu tenho que descer aqui. Eu quero diminuir o amortecimento, então eu tenho que aumentar ele aqui. Então, veja que manter a frequência natural é manter ele dentro manter dentro não, né? Manter neste círculo, né? Nessa circunferência, mas se a gente quiser movimentar, mudar o amortecimento, basta movimentar os polos nesta circunferência aqui. Eu quero manter a mesma frequência, quero manter o mesmo amortecimento, mas mudar a frequência natural. Então, você mantém esse ângulo, mas você aumenta ou diminui o raio, né? Então, a gente vai fazer muito isso, né? Quando a gente for fazer essa movimentação em relação à frequência natural, amortecimento, a gente vai ver bastante disso. E aqui tem as definições, né? Tanto da frequência amortecida, que a gente já viu, quanto da parte real. Só para vocês ficarem bem claro isso. Os casos específicos, não amortecido, a gente tem esse ângulo igual a 90, porque cosseno de 90 é igual a zero. Então, a gente tem um polo puramente imaginário aqui e o conjugado dele aqui. É bem tranquilo isso. É bem simples, vê que as informações, né, ficam até bem mais clean ali. O nosso outro caso específico é o amortecimento igual a 1, que é o criticamente amortecido. A gente tem o cosseno de zero, né? Então, o cosseno de zero é igual a 1. Então, a gente tem isso daqui. E os dois polos ocorrem, né? Aqui ficou errado, hein, gente? Frequência, o polo aqui é menos também, né? Os dois são iguais. Vou até acertar aqui rapidinho para não ficar errado. Peraí. Só para não ficar errado. Beleza? Né? Os dois são iguais aqui, né? Em a frequência natural negativa, ok? E os dois, né, são reais, né? Então, lembrando que aqui não é imaginário, a gente está em cima do eixo real, tá? Já o superamortecido, o que vai acontecer? A gente vai ter uma parte que é definida, né, essa multiplicação aqui. Então, veja que essa parte central ocorre, né, um pouco mais negativa, além da frequência natural, porque o amortecimento ele é maior que 1, então ele é um pouco maior, né, mais negativo, vamos dizer assim. Então, está mais à esquerda da circunferência da frequência natural. E eles estão separados por esse fator aqui. Então, esse aqui é menos esse fator, então um pouco mais ainda negativo, né? E esse aqui mais. Então, esse mais, ele vai um pouco mais para a direita. Então, essa separação aqui, ela é igual, né? Então, separado por esse mesmo fator, né? E essa parte central desse multiplicação, né? Dessa multiplicação do amortecimento vezes a frequência natural. Ok? E os dois são reais, então, né? Estão sobre o eixo real, mas são distintos, separados por esse fator aqui. Ok? Bom, a gente já viu isso, então lembrando como que é a resposta à entrada step, né? O degrau. Então, quando a gente tem os dois polos em cima do eixo imaginário, a gente tem amortecimento zero, e aí a gente tem a oscilação infinita aqui.
nessa frequência, que é a frequência natural do sistema. O subamortecido é o amortecimento entre 0 e 1. Então, dois polos complexos conjugados, a gente vai ter uma oscilação, né, um sobressinal, e aí a gente tem a resposta ao degrau dessa maneira, tendendo sim a um ganho aqui, né? Ai, perdão, gente. A um ganho, mas, né, com uma determinada oscilação, um sobressinal. O criticamente amortecido, eles são iguais, né, sobre esse ponto aqui. E aí ele tem um, uma resposta muito parecida com o de primeira ordem, né? Ele não tem sobressinal, ele não tem oscilação. O superamortecido são dois polos reais, só que distintos, né? Modificados desse fator aqui, né? Separados por esse fator. Eles têm também uma resposta muito parecida até, né? Só que eles são muito lento. Ele é muito mais lento, né? O superamortecido ele é mais lento que o criticamente amortecido. Isso acontece, gente, ó, veja, quando eu faço isso daqui, o que aconteceu, né? Esse polo ele veio mais à direita. Esse polo mais à direita, ele está dizendo isso para mim, tá? Ele está dizendo que ele é mais lento. Ele tem um expoente aqui que tem um módulo menor, né? Quanto mais à esquerda, mais rápido ele é. Só que a gente tem um polo indo para mais à esquerda que tende rapidamente a ao zero, né? Mas esse polo aqui, ele tende, né, mais lentamente. Quanto mais amortecimento você coloca, mais isso aqui vai à direita, né? E mais indo à direita, mais lento ele é, ok? Então, começar a fazer essas relações, né, com o que a gente observa. Além disso, eu vou até comentar aqui, mas a gente pode depois ver isso com mais calma, que isso aqui se a gente ignora a ação desse polo aqui, porque ele está bem à esquerda, né, mais à esquerda do que esse polo aqui, a gente pode ignorar a ação desse polo e pensar só na ação desse polo aqui. Se a gente tem na ação de um polo só, a gente tem uma resposta parecida com o do primeira ordem. E é o que acontece aqui também, né? Então veja que isso acontece. A gente precisa então definir algumas considerações em relação à resposta ao degrau e o posicionamento desses polos no mapeamento do plano S. Então veja que quando a gente tem polos que estão na mesma parte real aqui, então veja que a gente tem esses polos igual a parte real, né, esses polos todos estão nessa mesma linha que corresponde a ter a mesma parte real, né, só que com polos imaginários cada vez maiores, né? O que acontece é que quando a gente tem essa frequência aqui um pouco menor, você tem, né, uma coisa um pouco mais devagar, né, uma coisa mais devagar. Agora, se aumentou a frequência, o que acontece? Né, você está oscilando mais, você tem uma frequência maior. Né, e o 3 aqui ele tem uma frequência cada vez maior. Mas veja que o envelope é sempre o mesmo. Né? Ele não passa do envelope, que é aquela coisa da parte real. A parte real define o envelope. Se todos esses polos eles têm a mesma parte real, eles têm o mesmo envelope e a resposta ao degrau eles não passa desse envelope, né? Ele tem essa limitação, ok? Já quando a gente quer uma oscilação que tenha a mesma frequência, a gente, né, mantém a mesma parte imaginária, porque a parte imaginária é que define a frequência. Então, a gente está definindo como que o nosso sistema vai oscilar. Então, veja que aqui ele tem a mesma oscilação, mas o 1 e o 2 ele vai diferir, né, quando a gente está levando mais para dentro. O que acontece? Ele tem um decaimento mais rápido, né? Com a parte real está cada vez mais negativa. Então, quanto mais negativo, você tem um decaimento mais rápido, você tem um envelope mais fechado, né? Um mais rápido. Então, o 1 ele tem um envelope que está aqui assim, o 2 ele tem um envelope que é muito mais agressivo, né? Ele fecha muito mais rápido. Então, quanto mais negativo, você tem, né, um envelope muito mais agressivo, ele vai fechar muito mais rápido. Mas já como você tem na mesma frequência aqui,
você tem a oscilação acontecendo nos mesmos pontos, né? Mesmo sobressinal é quando você mantém, né, o ângulo. É a mesma coisa lá que eu já comentei ali quando a gente estava falando ali na definição do mapeamento do subamortecido. Por quê? O mesmo sobressinal ele depende apenas do amortecimento. O amortecimento ele é o ângulo aqui, né? Então, se a gente mantém esse mesmo ângulo, a gente está mantendo o mesmo ângulo aqui, né? Só variando o raio, a gente está variando apenas a frequência natural. Então veja que, olha, esse aqui é o mais interessante que eu gosto de observar, né? A gente está aumentando a frequência natural. Então, aumentei a frequência natural. Então, ele se tornou um sistema mais rápido, né? Então, ele está atingindo aqui, né, os pontos de pico, de assentamento, né, tudo isso de forma mais rápida. Mas ele tem o mesmo overshoot, né, o mesmo sobressinal. Veja aqui, né, por conta da manutenção do ângulo, a gente só está variando o raio aqui, né? Então, todas essas relações elas são muito importantes na hora de você definir os seus critérios. O que você precisa aumentar, qual que é a posição dos seus polos. Então, veja que esse posicionamento dos polos ela vai impactar, né, diretamente nas características da resposta à entrada degrau. E essas variações a gente vai fazer muitas vezes lá quando a gente for fazer o projeto de controle, tá?